Amém. Aos irmãos que não estavam aqui ao início, o pastor Rubens, então ele passou não muito bem de ontem para hoje, e nós temos orado pela vida dele, porque infelizmente ele teve alguma intoxicação alimentar, alguma coisa que não sabemos bem, uma virose, mas desejamos que o Senhor continue abençoando. Ele está dentro do possível bem, e por isso hoje aprove Deus que eu trouxesse a palavra dele, e vamos compartilhar a palavra no Salmo 90, capítulo 90, versículo 12, é que muitos já conhecem. Vamos falar de Salmo 90, 12. O que vamos falar nessa noite, enquanto você abre o Salmo 90, 12, é sobre os processos de Deus. Bom, alguns podem já ir com a cabeça mais jurídica e pensar que a gente está falando sobre tribunal e essas coisas, mas o que nós nos referimos é muito voltado para o tempo de cada coisa, os ciclos e as fases. E eu tenho certeza que o Senhor tem muitos ciclos para o seu povo, e eu não gostaria de falar de todos, porque eu nem saberia todos, mas Deus tem colocado isso em meu coração. E por isso nós vamos ao Salmo de Moisés, capítulo 90, versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ensine sobre os seus processos, sobre a sua vida, sobre as coisas que devemos saber de Ti. Obrigado, porque o Senhor é sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. Aqui estamos então diante de processos. Você passa por processos seletivos, você passa por processos decisórios, por processos jurídicos, processo de casamento, e é isso que é a vida. É feita de momentos e ciclos, e Deus escolheu que assim fosse, para que você e eu pudéssemos entender e discernir algumas situações. Quando Jesus em João 4, versículo 35, estava olhando para os discípulos, e eles falam: olha, as pessoas mundanas, elas sabem olhar o tempo e dizer: olha, vai chover, o tempo tá bom para a colheita ou não tá. E ele fala: vocês não estão discernindo os tempos e as estações, não? Os tempos são brancos, os campos são brancos, mas os trabalhadores são poucos. Então orem para que Deus mande mais trabalhadores para a sua colheita. Tendo em vista isso, tendo em vista esse salmo lindo que Moisés nos coloca, toda a sua aflição, ele é atribuído a Moisés no tempo ali mais ou menos da chegada do povo quase dentro da terra prometida. E no livro de Deuteronômio ali, quando Moisés estava no fim do seu ministério, e ele estava refletindo a respeito da vida e dos dias dele, que se passam como a nuvem, como a neblina, e que para Deus não são nada. Os dias são como anos, e anos como dias, e Deus é assim. Mas para o seu povo e até para as coisas da vida, Deus escolheu que nós vivêssemos em tempos, que a Bíblia chama esses tempos de cronos, né? Que é original do grego. Mas a grande verdade é que existe o tempo de Deus, que ele seria o Kairos, mas eu não queria me ater a isso, e sim ao fato de que aqui o autor, que é Moisés, ele está passando por uma profunda aflição, e ele entende que as coisas passam rápido demais, especialmente quando a ira de Deus se manifesta. Até as flores elas secam e murcham, e na ira de Deus tudo acontece de uma maneira tremenda. Mas ele ainda assim tem uma pressa de que Deus olhe para o seu servo e fale: ok, eu vou te abençoar. No versículo 13, ele deseja que o Senhor coloque a benignidade sobre a vida dele, e que acabem-se esses dias de ira e de dor o qual ele estava passando. E curiosamente, nós temos muitos dias de bonança e muitos dias de dor. Os mais idosos sempre dizem que os dias de bonança e de coisas boas, eles são mais curtos mesmo, e que os dias de luta, dificuldade e dor, eles são mais, em maior número. E por isso, talvez esse Moisés idoso estava refletindo a respeito disso,
de quando Deus ia fazer o bem para ele que estava sofrendo tanto. É verdade que o pregador em Eclesiastes, que reflete sobre o tempo, em Eclesiastes 3 também, ele nos ensina que quando a gente passa por processos bons e dias alegres, a gente não reflete muito e eles acabam parecendo passar mais rápido do que os dias de luta e de tristeza, que esses sim parecem infindos e fazem a gente pensar muito na vida. É curioso você perceber que a vida de Moisés, quando você lê o livro de Êxodo, ela consegue se dividir mais ou menos em ciclos de 40 anos, né? Nos primeiros 40 anos, quando eles vai para o deserto e ele se rebela e mata um homem. Aqueles outros 40 anos no deserto, e quando ele volta e liberta o povo de Deus, mais 40 anos ali no deserto, só que agora com o povo de Deus. Um homem que nós definimos os ciclos da vida dele de 40 em 40, alguns teólogos. Mas de verdade a gente percebe que existem tempos e tempos, e há um tempo para cada coisa. No entanto, o tempo se esvai. E os processos acontecem e nem sempre a gente percebe. Porque de alguma maneira existem tantas distrações hoje que nos tiram a atenção de contar os nossos dias. Eu descobri lendo um livro esses tempos atrás que, em média, uma pessoa de uma cidade comum grande passa 6 meses parada na frente de um semáforo, quando junta todas as vezes que você ficou. Eu acho que quem mora em Goiânia passa um pouquinho mais. Mas a verdade é que a gente vê a vida se esvaindo com essa velocidade e, de alguma maneira, quando vêm os tempos de dificuldade, parece que eles não se acabam definitivamente. Parece que são aqueles tempos de espera, aqueles tempos de que Deus não se volta para nós, não nos dá a resposta, não nos dá a resposta favorável. E a gente fica, né? A gente fica, será que foi só eu que não passei no vestibular? Será que foi só eu que não me casei? Será que foi só eu que ainda não consegui ter a minha casa própria? Será que só eu que não consegui me aposentar? Será que só eu não consegui a decisão do processo na justiça que eu tanto esperava? Será que esses tempos não se acabam? Será que o meu filho é o único que não rompe na vida? Não consegue se livrar das drogas ou mesmo viver uma vida sensata? Será que a gente vai ficar vivendo essa luta a vida inteira? Por quê? A grande pergunta quando vem as dores é por quê? Né? E eu preciso dizer para vocês que eu já me perguntei demais o porquê, e nem sempre Deus me deu os motivos. No entanto, uma coisa que a gente descobre quando Jesus está fazendo a sua célebre pregação do Sermão do Monte em Mateus 7, ele nos mostra uma história de 2 homens com 2 casas, vivendo o mesmo processo. É uma parábola, a Bíblia não relata se é ao mesmo tempo, se é em tempos diferentes, mas a verdade é que esses 2 homens, eles constroem casas para morar. E um constrói sobre a rocha e outro constrói sobre a areia, algo que não tem fundamento. Ali, o final é assim: uma casa cai quando vem a chuva, a outra não cai quando vem a chuva e ela permanece. A questão é que as 2 casas passam pelo processo de e deu contra aquela casa, correram os rios e as chuvas vieram, e uma falou, grande foi a sua ruína, e a outra falou, não derrubou essa casa. De fato, a gente descobre com a parábola de Jesus que esses momentos de espera, ou esses momentos de não acontecimentos, que a gente poderia chamar de uma intermitência, um intervalo dos grandes feitos da vida, dos grandes ciclos. Bom, esses momentos, eles vivem para todo ser humano. Eu gostaria de dizer que eles são processos de Deus para a nossa vida. Porque, de fato, esses processos são obrigatórios para grandes e pequenos. Em alguns momentos eu falei, será que a minha fé está pequena? Será que eu estou precisando aprender alguma coisa com isso e Deus está me corrigindo? De fato, Deus corrige.
De fato, Deus ele faz muitos acontecimentos para poder moldar o seu servo para o caminho certo. No entanto, curiosamente, essas tempestades vêm para todos. Existem muitos pregadores que dizem: olha, não pede paciência para Deus não, senão Ele vai te dar lutas, vai te dar motivos para ser paciente. E de fato, eu já conheci pessoas que pediram paciência e Deus mandou muitas lutas. Mas também Deus mandou lutas para quem não pediu paciência. Porque é assim para todo mundo que está debaixo do sol, como já diria o pregador. Mas é curioso que Jesus, lá em João, capítulo 15, ele tem vários textos ali falando sobre uma videira que tem seus ramos e que Deus é o agricultor que vai lá e corta aqueles que não dão fruto. Mas Deus também é aquele que poda os que estão dando fruto. Então, toda vez que você olhar por alguém que está passando por um momento de intervalo, por um momento de, olha, eu não estou rompendo na minha vida, e minha vida financeira eu não saio da dívida ou qualquer coisa, calma para julgar. Porque você não sabe o que está acontecendo na vida das pessoas muitas vezes. A gente tem que ser mais lento para julgar e mais rápido para ajudar, não é verdade? E nos processos da nossa vida, nem sempre, quando estamos passando por uma dificuldade, a culpa é nossa, mas às vezes é. No entanto, Deus corrige a quem ama, a todo que ama e que chama de filho, Ele açoita. Receba o crescimento durante esse processo, porque Jesus mesmo disse que Ele poda aquela árvore, aquele ramo que está dando fruto, para que dê mais fruto, para que ele possa se desenvolver. E Deus usa de processos para que isso aconteça. Processo não é uma palavra que eu gostaria de me ater como se fosse um termo técnico, mas se a igreja está me entendendo, são apenas coisas que acontecem e que Deus usa tempo para poder transformar e abençoar a sua vida. É basicamente isso. E curiosamente, hoje o ser humano não quer processos para nada. Ele quer que tudo seja instantâneo. Sendo que Deus criou o planeta Terra, o mundo e tudo que nele havia em 6 dias e descansou em 1. Você fala, nossa, mas Deus não é tão poderoso? Por que Ele criou em 6 dias? Já tem outros que você fala assim, não, acho que 6 dias foi pouco, né, para criar essa imensidão. Seja qual for a sua linha, a verdade é que Deus usou um tempo para trabalhar e para descansar, porque de fato há tempo para tudo debaixo do sol. E infelizmente as pessoas que não respeitam os tempos e as estações da vida costumam ir de mal a pior. Hoje, a maior propaganda que você vê nas redes sociais é aquela: você quer enriquecer de modo rápido, fácil e sem sair de casa? Arrasta para cima. É isso que as pessoas querem fazer. Você quer enriquecer facilmente, sem trabalho, sendo que a Bíblia fala que do suor do teu rosto comerá fruto do teu trabalho. Você quer enriquecer rápido, sem processo. Você quer enriquecer fácil e sem sair de casa. Sendo que Deus tem abençoado aqueles teus servos que buscam a Ele. E Paulo já disse, aquele que não trabalha, que também não coma. A verdade é que há uma sabedoria no tempo e no processo. E Salomão diz assim, em Provérbios 13, versículo 11: a riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem ajunta pelo trabalho, esse vê aumentar. Isso é Deus nos ensinando através de sua palavra que os músculos que você quer ganhar sem ir à academia, sem comer bem e sem fazer nenhum esforço, não são um processo qual Deus usa. O trabalho que você não quer ter para poder simplesmente ter um dinheiro que você não trabalhou, não é um método divino. E tantas outras coisas. Sabemos que existem injustiças na vida e que existem pessoas que têm um dinheiro que não trabalharam pelo qual. Mas até nesse, elas têm que trabalhar para mantê-lo. E o digno é o obreiro de seu salário. A verdade é que durante esses processos que Deus usa e que Ele faz conosco,
E as perguntas que nós fazemos normalmente são só: por que Deus, por que Deus, por que Deus, por quê? Tem outras perguntas que você pode fazer e que podem abençoar a sua vida. Como: para quê? Como: quem está fazendo isso? Como: da onde vem? É aquela famosa perguntinha dos professores de português: quem, o quê, quando, por quê? Para quê? Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E de repente essa luta que você está passando, e que não preciso ser um profeta para dizer, porque normalmente grande parte da nossa vida a gente passa por ciclos. Bom, essa luta, Deus disse que ela é para o seu bem. Esse tempo, Deus disse que é para trazer vida e que Ele tem bons propósitos. Já dizia Isaías que mais altos são os meus caminhos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. Assim como a terra é mais alta, assim como o céu é mais alto do que a terra. Dessa maneira Deus está vendo o fim das coisas enquanto a gente está preso no meio delas. Bom, algum ensinamento que a gente pode ter para lidar com esse tempo, do qual Moisés nos fala, é tirar o foco de si mesmo. Tirar o foco tão somente do eu, do momento, do agora, e olhar mais amplamente. Talvez eu seja um romântico, mas eu amo o texto de Gênesis em que Jacó, Gênesis 29, diz que ele trabalhou 7 anos por sua esposa Raquel, e ali pareceram-lhe como se fossem dias. Por que para algumas pessoas ou para algumas coisas o tempo passa tão mais rápido? Por que para um filme de 3 horas o tempo é tão rápido, e para uma pregação de 20 minutos o tempo demora tanto a passar? Será que você está tão envolvido de uma maneira negativa, tão focado em si mesmo e na sua dor ou no seu desejo, que você nem sequer olha para o prêmio final? Nem sequer olha para Deus? Olha que interessante. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos manter os olhos no alvo. Que a gente deixa para trás as coisas que ficam e prossegue rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é um ensinamento lindo sobre isso. E eu amo quando no Salmo 34 o salmista nos mostra que fala: olhai para Ele, olhai para Deus, e os vossos rostos serão iluminados e jamais serei confundidos. Então quando a gente olha para o próximo, quando a gente olha para Deus e olha menos para si, a gente vê o tempo passar com mais velocidade. E a gente vive os processos com um pouco mais de clareza. É curioso perceber que os psicólogos, sempre que tem alguém em depressão, eles dizem que trabalho voluntário ajuda a pessoa a sair da depressão. Porque ela está olhando e ajudando alguém. Para de olhar para si, para de olhar só para a própria dor. E começa a olhar adiante com misericórdia, com transformação. Mas é verdade que ser pacífico é fácil para algumas pessoas. Eu e minha esposa temos temperamentos muito diferentes. Ela é uma pessoa mais fleumática, mais tranquila. Eu sou enérgico, sou sanguíneo, falador. E a verdade é que eu sou acelerado. Ela é mais tranquila. Na minha cabeça, para ela é mais fácil passar por um processo de espera. Já eu olho e falo: acabou? Vamos embora? E tendo em vista tudo isso, a gente entende que, então para fulano é mais fácil do que para mim, a minha ansiedade, então, poxa vida, é da minha personalidade, né? Não. Porque a facilidade que uns têm para esperar é a dificuldade que eles têm para esperar confiantemente.
A facilidade que uns têm para agir é a dificuldade de esperar em Deus. Então todos temos a mesma luta. Nós devemos trabalhar enquanto esperamos a Deus e esperar Deus trabalhar. Dois casos muito lindos da Bíblia se encontram em Atos e em 2 Crônicas. Eu sempre gosto de um do Antigo, um do Novo. Um exemplo do Antigo e um do Novo. Quando na verdade em Atos está todo mundo lá orando pela libertação de Pedro. E à noite eles se reúnem, aquele fervor. E todo mundo, os discípulos infelizmente sendo mortos. E eles pedindo a Deus. E o anjo vai lá e liberta Pedro. E chega até uma casa onde eles estão orando. E aí Pedro falou: "Ei, sou eu." E aí uma pessoa fica falando: "Olha, Pedro está na porta." Nem atende o cara. É tamanho confusão. E não tem atitude, não faz nada, não vai lá, abre a porta. E alguns orando até meio sem fé, falando: "Não, é o anjo dele." Mas não, era Pedro. E Deus agindo e a pessoa sem atitude. Mas graças a Deus que estavam orando. Então Deus faz grandes coisas enquanto oramos, enquanto louvamos a Ele. Como por exemplo em 2 Crônicas 20, 22. O povo se reúne para buscar a Deus porque sabiam que iam ser derrotados pelos inimigos. E ali Josafá, ele juntamente com os sacerdotes e os levitas puxam um hino de louvor ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E ao passo em que eles estavam cantando, ao passo em que eles estavam louvando a Deus, os inimigos eram derrotados pelo próprio Deus. É curioso você perceber que a maior arma de ação enquanto se espera, enquanto você vive o processo de Deus, é a comunhão com o próprio Deus, em oração, em louvor, em busca, na leitura da palavra dEle. Tudo isso nos transforma, nos faz de passivos a pessoas ativamente confiantes em Deus, esperando confiantemente no Senhor. E eu não tenho como me esquecer do Salmo 40, no versículo 1, de um homem que assim como Moisés, que clama a Deus e pede que Deus abençoe a sua vida. Esse mesmo homem, esse outro salmista, provavelmente seja Davi, agora ele se lembra de um Deus que agiu por ele. E ele diz: "Eu esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Ele me tirou de um poço de lamaçal." Olha que lindo esse testemunho. Mas ele teve que esperar confiantemente em Deus. E eu acho que a coisa mais linda do que se espera é esperançar. Eu ouvi esse termo há algum tempo atrás e é você fazer uma espera ativa de quem confiantemente confia no Deus que trabalha por aquele que nele espera, que confiantemente busca e chora aos pés do seu Deus. Não fingimos ter super crentes, nós choramos, nós sofremos, dói o processo e a nossa fé é testada. Mas afinal, nós podemos dizer: esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele olhou para mim, Ele viu as minhas lágrimas e Ele agiu em meu favor. Eu não sei qual processo você está passando neste momento. Eu não sei qual é a sua luta, mas essa pequena devocional é simplesmente para poder dizer: o Senhor está olhando para aquele que clama. O Senhor está trabalhando ativamente enquanto você espera, enquanto você ora, enquanto você está aqui louvando a Ele. Não se deixe enganar pelo silêncio. Não se deixe enganar pela falta de visão, pela visão turva. Ele trabalha por aquele que nele espera. Então somente espere confiantemente no Senhor e Ele vai se inclinar. E esse processo vai te transformar em alguém que honra mais o nome de Deus. Afinal, não buscamos tão somente o nosso prazer, mas a glória de Deus em nossas vidas, amém? Eu convido você a se levantar.